A dor de cabeça é um sintoma que interfere muito nas atividades do nosso dia a dia, seja na vida social, familiar ou profissional. Somente no Brasil, mais de 140 milhões de pessoas sofrem com dores de cabeça. E esse número representa mais de 50% da nossa população. Um dos tipos de dor de cabeça é a enxaqueca, que atinge cerca de 15% da nossa população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. É sobre este assunto que eu converso agora com a doutora Helena Providelli. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Nikele, olá a todos. É um prazer participar do programa e vamos falar um pouquinho sobre dores de cabeça. Gente, a doutora Helena Providelli é neurologista e especialista em dores de cabeça, então esse papo aqui vai ser muito bom. Com certeza. Doutora, para a gente começar esse bate-papo, assim, eu sempre escuto as pessoas falando, eu tô com uma dorzinha de cabeça, mas é normal. Minha cabeça dói todo dia, mas é normal. É normal mesmo ter dor de cabeça? Não, a cabeça não dói. Então, quando a cabeça dói, algo está errado. É muito comum os indivíduos que têm dores de cabeça desde criança ou que veem na família outras pessoas com dores, considerarem normal, mas não é. Não é normal a cabeça doer. E doutora, a cefaleia é um termo médico para dor de cabeça, né? São sinônimos? Exato. Cefaleia e dor de cabeça são sinônimos. Isso significam dores localizadas acima dessa região, que é a região, igual no boneco, órbito meatal. Acima dessa região é dor de cabeça, que é o mesmo que cefaleia. E por que é importante nós diferenciarmos? Justamente porque as dores que se localizam abaixo dessa linha são as dores orofaciais, que apresentam outras causas. Entendi. E as cefaleias, elas podem ser classificadas em cefaleias primárias e secundárias. Qual que é a diferença? Exato. Cefaleias primárias significam que a própria doença é a cefaleia. Na cefaleia secundária, nós temos a dor de cabeça como um sintoma de uma outra doença. Quando nós falamos em cefaleias secundárias, nós logo pensamos em causas graves. E realmente existem causas graves de dores de cabeça. Dores de cabeça associadas à ruptura de aneurisma, dores de cabeça associadas à trombose cerebral. Só que existem causas amenas também que não causam mortalidade. Por exemplo, a cefaleia secundária associada à disfunção da tireoide. E a cefaleia primária, nós temos 4 formas principais, que são, dentre elas, a cefaleia do tipo tensão, a enxaqueca, as cefaleias trigêmino-autonômicas e outros tipos de cefaleia. Entendi. São muitos tipos de cefaleia, né? Eu li que são quase 200 tipos de cefaleia, mas vamos falar um pouquinho dos mais comuns. Quais são os tipos mais comuns? Exato. São centenas de tipos de dores de cabeça de cefaleia. Nós temos um livro, que é praticamente um dicionário de dor de cabeça, onde tudo está descrito. As mais comuns são a cefaleia do tipo tensão e a enxaqueca. O que diferencia é que, apesar da cefaleia do tipo tensão ser a mais comum, ela tem uma intensidade fraca a moderada. Já a enxaqueca é uma intensidade de moderada a forte, então o paciente que normalmente sofre com a dor de cabeça é um paciente que apresenta a enxaqueca, que é a causa mais falada. Entendi. E a cefaleia em salvas, doutora? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Inclusive, a gente tem até uma imagem aqui, que é um modelo para poder ilustrar para o pessoal de casa poder acompanhar direitinho a conversa, mas fala um pouquinho da cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas é um tipo mais raro de dor de cabeça, mas é muito interessante nós falarmos desse tipo, porque apesar de raro, tem um impacto muito grande na vida do paciente. E a cefaleia em salvas, ela é um tipo de dor de cabeça que aparece em horários específicos. Nós a chamamos de salvas porque é como se fosse uma salva de palmas. Ela vem em vários horários ao longo do dia, tem uma questão em relação ao tempo, até uma relação sazonal com a época do ano. E o que diferencia, que talvez seja o que nós vamos ver muito bem na imagem, é que ela vem acompanhada de inchaço no olho, vermelhidão, a pálpebra pode ficar mais caída e lacrimejando os olhos. A gente até exibiu, né, uma imagem, vou pedir para o pessoal colocar de novo. É exatamente isso, assim, essa imagem ilustra bem. Exato. Entendi. E a gente tem mais uma imagem, inclusive, que é de uma pessoa que tem, né, a cefaleia em salvas, para a gente ver na realidade como que fica. Eu vou pedir para o pessoal também colocar essa segunda imagem da cefaleia em salvas.
essa imagem, ela ilustra bem também a cefaleia em salvas. Nessa imagem, nós vemos na prática uma imagem que a paciente tem um inchaço, um edema, né, mais discreto, mas os sinais eles podem ser realmente mais discretos e até mais exuberantes. E o que sempre quando esses sintomas aparecem, isso deve ser relatado ao médico, porque nos remete a outras causas também de dores de cabeça. Sim, então a gente já falou de vários tipos de cefaleia, né, doutora? Mas quais são as características da dor? Como que a gente consegue diferenciar? Claro, para ajudar até o médico durante a consulta, o paciente que tem dor de cabeça tem que saber descrever alguns sintomas, principalmente a localização da dor, se a dor é só de um lado ou dos dois lados, se durante a dor vem algum outro sintoma associado, o paciente tem náusea, chega a vomitar, o barulho incomoda, a luz incomoda, o repouso ajuda a aliviar. São algumas características que vão nos ajudar a chegar ao diagnóstico da cefaleia. Entendi. Então, a partir dessas características, é possível já ir identificando qual que é. Exato. E vamos falar um pouquinho dos sinais de alerta, né? Quais são os sinais de alarme que a gente precisa ficar atento? Claro. Quando o paciente tem uma dor de cabeça nova, depois dos 50 anos, que ele não existia antes, ele precisa ficar um pouco mais preocupado e procurar ajuda médica. O paciente também que tem algum grau de imunidade baixa, tem que ficar sempre alerta quando a dor de cabeça aparece. Além disso, quando a dor de cabeça tem sinais de início muito súbito, uma dor que progride ao longo do tempo, só piora e não melhora, uma dor que leva o paciente a ficar muito incapacitado, que leva o paciente a acordar de madrugada com a dor, é uma dor que deve ser investigada. Entendi. É muito importante, né, ficar atento a esses sinais, assim, esses sinais de alerta. É bom até saber, ter conhecimento, né? E, doutora, eu percebo que muita gente ainda tem dúvidas sobre a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca. É um pouco confuso mesmo, mas vamos tentar esclarecer para o pessoal aqui qual a diferença entre a cefaleia e a enxaqueca. Claro, a enxaqueca ela é uma doença. A dor de cabeça é um dos sintomas da enxaqueca. Então, existem vários outros sintomas da enxaqueca e várias características clássicas que nos ajudam a identificar. A enxaqueca, as características da dor da enxaqueca são diferentes das características dos outros tipos de cefaleia? Assim, tem uma diferença mais expressiva? Sim. A dor de cabeça clássica da enxaqueca, ela vem no caráter mais latejante, pulsátil, como se o coração estivesse batendo dentro da cabeça. A luz incomoda muito na enxaqueca, que é o que nós chamamos de fotofobia. Além disso, os cheiros incomodam, principalmente cheiros fortes, cheiros de fumaça, cheiros de álcool, cheiros de perfume doce. Outra característica importante é que a dor piora com o movimento e melhora com o repouso. A dor da enxaqueca ela tem uma intensidade mais forte a moderada, então ela impacta mais no dia a dia do paciente. Entendi, são muitos nomes, assim, né, desses sintomas que a gente fica até um pouquinho confuso, mas a gente tem um dicionário da enxaqueca, né, eu vou pedir para o pessoal exibir para a gente também, que aí você pode dar uma olhadinha e explicar para o pessoal de casa exatamente cada nomezinho desse aí. Claro! Então, alguns eu já até falei, né? Nós temos ali a cinesiofobia. A cinesiofobia é quando o movimento intensifica a dor, que é exatamente aquilo que eu disse, o repouso melhora. Isso é muito comum na enxaqueca. A osmofobia é a sensibilidade aos cheiros, e aí vem principalmente os cheiros fortes, perfume doce. É muito difícil um paciente com enxaqueca conseguir usar um perfume doce, porque além de poder ser um gatilho, piora a dor durante a crise. A fotofobia é a sensibilidade à luz. Então, o paciente numa crise, ele quer ficar num lugar escurinho, em repouso. E ele tem também a fonofobia, que é a sensibilidade ao barulho. Os barulhos pioram a dor. A alodínia já é uma característica que acontece mais no paciente crônico, aquele paciente que está muito acostumado a ter crise e o cérebro começa a perceber, inclusive, o próprio toque como algo doloroso. E a aura? A aura, ela não está presente em todos os pacientes. A minoria dos pacientes apresenta a aura, cerca de 20%, mas quando ela acontece, chama muita atenção. E a mais comum é a do tipo visual. Entendi. Então, são muitos sintomas. Enfim, um paciente que tem a enxaqueca, ele pode apresentar todos aqueles sintomas ou não? É muito individual. Ele pode apresentar todos os sintomas e pode apresentar alguns.
Principalmente o paciente que tem com muita frequência, o paciente crônico, ele vai cada vez mais perdendo algumas características clássicas, porque ele tem dores todos os dias e as dores vão se confundindo, até porque vem junto com isso o uso excessivo de analgésico. Entendi. E a aura, né, doutora, que você falou, poucas pessoas têm, mas quando têm, percebem, assim, que não é tão fácil lidar com ela, né? A gente tem mais uma imagem, vou pedir para o pessoal exibir essa imagem também, para você falar um pouquinho da aura pra gente. A aura visual, ela é muito interessante e é a forma de aura mais comum na enxaqueca. Nós temos aqui alguns exemplos, alguns muito clássicos, que é o espectro de fortificação, que são essas linhas de zigue-zague que começam no meio do campo visual e vão se espalhando. Chega a atrapalhar a visão, o paciente normalmente se assusta e pode acontecer de aparecer uma mancha escura mesmo. Nós chamamos na linguagem médica de escotoma. E o paciente tem medo de que está perdendo a visão. Mas as auras são sintomas reversíveis, então elas duram de 5 a 60 minutos, que é o que nos tranquiliza, mas é lógico que a primeira vez que o paciente apresentar, ele precisa ser avaliado por um médico que vai esclarecer, que vai realmente chegar ao diagnóstico. Entendi. Eu conheço pessoas que têm aura e, assim, os relatórios, né, os relatos não são tão bons, mas que bom que não dura tanto tempo assim, né? Doutora, eu queria voltar um pouquinho a falar da dor de cabeça, porque a gente sabe que são diversas razões, né, que para você ter uma dor de cabeça. E a nossa equipe foi às ruas de BH para conversar com as pessoas, para entender o que causa dor de cabeça nela. Vamos conferir? Vamos, claro! No dia que eu tô mais estressado, assim, eu fico mais com a cabeça com maior dor. Não é só quando o dia é muito estressante mesmo. Eu acho que a minha dor de cabeça é mais pela alimentação que é um pouco ruim. Eu sinto dor de cabeça todos os dias. Então, meio pela parte da tarde, da noite. Então, quando eu vejo que eu tô cansada já ao extremo, me alimentei muito mal no dia, vem essa dor. Não, só de ressaca mesmo. Acho que pelo fato de trabalhar com computador, com tela, né, isso influencia. Na ressaca mesmo, ou quando tá muito cansada, ou pouca água, desidratada e tal. São diversas razões, né? Então, aqui a gente está falando da dor de cabeça mesmo. E é isso, né, doutora? O estresse ali do dia a dia, são muitos gatilhos para dor de cabeça. Exato. Nesse vídeo, eles falaram vários gatilhos, inclusive o álcool, né, que eles citaram, ressaca, é um gatilho para enxaqueca, o jejum, a alimentação ruim também, e o estresse, com certeza, é um dos principais gatilhos para uma crise de enxaqueca. Sim, então esses gatilhos, eles são os gatilhos de uma crise de enxaqueca e de uma dor de cabeça também. Quando nós falamos dor de cabeça é um termo mais amplo. E existem os diagnósticos. Então, dentre esses gatilhos, os mais comuns são serem gatilhos para a dor de cabeça da enxaqueca. Entendi. E eu percebi que as pessoas, elas citam muito o estresse, né? A correria do dia a dia. A gente vive nos dias mais agitados, né? E eu já convido você, doutora, e o pessoal de casa para conhecer um pouquinho da história da Luana Rezende. A Luana convive com a enxaqueca há 12 anos. E ela me contou que em alguns momentos tinha crises por 4 vezes na semana. E isso durante meses. Mas o diferencial na história da Luana é que ela sabe qual que é o principal gatilho. Olha só. Antes de saber que era enxaqueca, eu já sabia que minha dor de cabeça era emocional, porque o último ano da faculdade é um ano muito tenso, né? Porque a gente já está muito cansada e é um ano cheio de coisas para a gente fazer, cheio de decisões para tomar. Aí vem aquele, né? Aquele fantasma do TCC que a gente fica morrendo de medo. E o medo de não arrumar emprego, junta tudo. E ao longo dos anos, com as crises de enxaqueca, eu só fui confirmando, porque eu passava por uma situação de estresse, a dor de cabeça vinha, né? A dor de cabeça não, a crise de enxaqueca vinha logo depois. Eu faço terapia desde quando eu descobri enxaqueca. Eu não comecei por causa da enxaqueca, a terapia, mas eu faço terapia desde então. E é muito importante para a gente controlar ansiedade, saber controlar quando a crise vem. Doutora, depois desse relato da Luana, né, é muito comum ouvir relatos de pessoas que afirmam ter enxaquecas por razões emocionais? Sim, na verdade, a enxaqueca ela é de causa genética. O estresse, a ansiedade são gatilhos. Então, existem pessoas que não têm a genética da enxaqueca, podem ter o maior estresse do mundo, não vão ter crises de enxaqueca. Então, quando nós falamos em enxaqueca emocional, a gente precisa tomar cuidado,
porque gera um pouco de preconceito e a enxaqueca tem essa base genética. Mas, com certeza, um dos principais gatilhos de ativadores da crise é a ansiedade, é o estresse, a rotina agitada, a falta de autocuidado. Eu acho legal a gente falar sobre isso. A Luana, ela me contou que muitas vezes ela escutava as pessoas falando: nossa, mas essa menina de novo, tá com dor de cabeça de novo. E ela me disse que ela trabalhava, ela é farmacêutica, né? E ela trabalhou por muito tempo em farmácia e às vezes ela chegava, tinha que correr para um quartinho escuro e ficar lá. E as pessoas ficavam lá, já tá lá de novo com dor de cabeça. É muito comum, assim, esse tipo de abordagem? Existe muita negligência na enxaqueca, o paciente se sente muito fragilizado e as pessoas que não têm enxaqueca não entendem o quanto aquilo impacta na produtividade, no dia a dia. É uma das causas de incapacidade reversíveis. Então, que existe tratamento, mas que realmente uma enxaqueca não tratada, não controlada, incapacita o paciente. E é um impacto muito grande, o paciente se sente vulnerável, ele se sente chateado porque ele não queria estar naquela situação e as pessoas ao redor aumentam ainda mais a cobrança para que ele melhore. E isso só piora ainda mais o estresse. Entendi. E a gente pode dizer que existe uma relação entre a enxaqueca e a ansiedade e a depressão? Na verdade, tanto a depressão quanto a ansiedade são comorbidades, ou seja, doenças muito comumente associadas à enxaqueca. Principalmente porque o paciente ansioso, o paciente deprimido, ele vai ter muito mais gatilho para a enxaqueca se ele tem essa genética que o predispõe à enxaqueca. Entendi. E por um outro lado também, ter a enxaqueca pode ser um fator aí para uma ansiedade, uma depressão, justamente por ela afetar tanto a rotina, né? No dia a dia, você se sente às vezes incapaz, pessoas falam também. Com certeza, existem vários pacientes cuja causa da ansiedade e da depressão está associada à enxaqueca, porque não tem como você ter felicidade tendo dor de cabeça todos os dias, precisando ficar em casa porque você não consegue sair com seus amigos, se privando do que você gosta de fazer, te limita muito e é uma causa também de depressão e ansiedade, com certeza. Sim, e tem algo, doutora, que pode ajudar essas pessoas que sofrem com a crise de enxaqueca, que tem aí o gatilho, algo emocional? Com certeza. Eu gosto muito da terapia. A terapia vai nos ajudar bastante, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, não só no gatilho da ansiedade, mas o paciente, quando ele começa a entender melhor o que a enxaqueca representa, ele melhora também. Um dos fatores que mais prejudicam o tratamento da enxaqueca é que o paciente sente muito medo da crise. E ele precisa compreender que a enxaqueca, ela vem muitas vezes para puxar a orelha dele e para melhorar o autocuidado. Ah, entendi. É muito importante fazer terapia. É algo que a Luana reforçou muito na nossa conversa, que isso ajudou muito ela. E, bom, doutora, a opinião dos telespectadores é muito importante aqui nesse programa, viu? Então, o que a gente fez? Qual que é a nossa ideia? Toda edição do De Bem Com Você, a gente vai publicar uma enquete lá no Instagram da TV Horizonte. E eu já convido o pessoal de casa, né? E a senhora também, doutora, para seguir a TV Horizonte lá no Instagram. É só buscar por @TV Horizonte que vai encontrar a gente. Toda semana a gente vai publicar uma enquete relacionada com o tema aqui do nosso programa. E dessa vez o assunto foi... A gente fez uma enquete de mito ou verdade, né? Então foi: o café ajuda a aliviar a dor de cabeça? Então, antes que você responda essa questão, né? Eu quero convidar você e o pessoal de casa para conferir o resultado da enquete. Vamos ver? Olha só, de acordo com os nossos seguidores lá no Instagram, é verdade. 92% dos nossos seguidores acham que o café ajuda, sim, a aliviar a dor de cabeça. E eu te pergunto, doutora, ajuda ou não ajuda? Eu adoro a relação do café com a enxaqueca, porque ela é ambígua. Realmente, se o paciente está numa crise aguda de enxaqueca, o café vai ajudar a aliviar, porque ele tem um efeito analgésico na crise e não é à toa que vários analgésicos são combinações com cafeína. Só que a cafeína, quando ela é usada em excesso ou então de maneira muito contínua, e principalmente no paciente ansioso, o excesso de cafeína piora a ansiedade e também ajuda a cronificar a enxaqueca. Então, no final das contas, o café ele é mais prejudicial do que bom. O alívio que ele dá ali na hora da crise, ele é muito superficial.
E se o paciente usa em excesso, ele vai ter um prejuízo que, inclusive, vai cronificar mais a dor. E uma outra questão é a seguinte: o paciente que toma o café todos os dias, escuta essa entrevista e fala, vou parar de tomar café. Se ele para de uma hora para outra, ele vai ter crise de abstinência. Ah, entendi. Eu acho que esse é um caso muito parecido com a minha mãe, né? Ela me conta muito isso. E tem uma pessoa que trabalha aqui na TV Horizonte também, que é o André, ele me contou isso também. Então, espero que eles assistam, né, e entendam aí qual que é a relação do café com a dor de cabeça. Equilíbrio é tudo. Até 100 ml por dia não vai ser o que vai prejudicar o seu tratamento. Mas mais do que isso, cuidado e cautela. E olha só, não é só o café que as pessoas, assim, usam como método de aliviar a dor de cabeça, não. Para dor de cabeça, geralmente água, um remedinho, uma dipirona, coisa assim, não tem muito não. Se persiste, eu tento dormir. Eu tomo achocolatado. Tomo remédio em geral e uma Coca-Cola. Vou direto pro remédio, viu? Tomar bastante água, eu acho, né? Enfim, água, um remedinho. São muitos métodos, né? Então, uma pessoa toma um refrigerante, a outra toma um achocolatado. Eu queria saber se no consultório você recebe pacientes que relatam, assim, que usam esses métodos também para curar ali a dor de cabeça. Muito comum, principalmente o café, porque é uma estratégia ali que o próprio paciente aprende no dia a dia e que é errado, porque o café, apesar de aliviar, ele vai cronificar a longo prazo. Uma outra questão também feita em casa, que aí realmente ajuda na hora da crise, é a compressa de gelo. Então, o paciente mesmo antigamente colocava batata, né, na região da testa, porque o geladinho ajuda a confundir o cérebro com o impulso da dor. Então, muitas pessoas relatam também colocar compressa gelada. Entendi, mas esses métodos, doutora, os mais mirabolantes, assim, são muito ruins, assim, as pessoas devem evitar? Por exemplo, eu acho que Coca-Cola ajuda a aliviar a minha dor. Talvez está cumprindo ali o mesmo papel do café. Pode ser? Exato. Refrigerante tem cafeína, então também não é indicado, sem contar que o refrigerante não é saudável, apresenta vários outros conservantes e, principalmente, o refrigerante diet, light, né, que não tem açúcar, o próprio adoçante é gatilho também para enxaqueca. Entendi. Eu quero falar um pouquinho mais sobre tratamento, mas antes eu queria falar com você um pouco do diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico da enxaqueca, especificamente? O diagnóstico, ele é clínico. O paciente quer muito fazer vários exames, mas os exames não vão mostrar alterações estruturais. O diagnóstico da enxaqueca depende da característica da dor, da evolução natural que aquele paciente teve e não depende de exame de imagem. Os exames de imagem vêm normais e isso não quer dizer que o paciente não tenha dor. Na verdade, o esperado é que os exames venham normais mesmo. E é rápido, doutora, para poder diagnosticar? É um processo rápido ou ele é demorado? Normalmente é rápido, porque o paciente procura ajuda médica depois que a situação já está incontrolável. Ele não procura na primeira crise e aí acaba facilitando o nosso trabalho. Entendi. Voltando a falar do tratamento, né? Os tratamentos são diferentes? Quais são os principais tipos de tratamento que a gente tem hoje? Sim, falando da enxaqueca, a maioria dos pacientes, inclusive citaram na entrevista, falam sobre o uso dos analgésicos. E os analgésicos, eles apenas apagam o incêndio. Eles são uma maneira paliativa de você tratar a enxaqueca. E nós temos o tratamento preventivo, que é um tratamento mais a longo prazo e que, na verdade, impede o paciente de ter a crise. E é um tratamento mais eficiente e que age na raiz do problema. Entendi. E você falou dos analgésicos, né? Eu queria que você falasse rapidamente pra gente um pouquinho do problema de se automedicar. Sim. O analgésico, principalmente em excesso, ele vai cronificar a dor. Ele não vai resolver o problema, ele vai parar de fazer efeito. No início, até faz. O paciente tem um alíviozinho da dor quando ele usa, mas a longo prazo, além de não funcionar, cronifica a dor de cabeça e impede que ela melhore. Entendi. Dá uma maquiada ali, mas resolver mesmo. Mascara. E em relação ao efeito rebote, né, que a gente fala, de quando você usa muito de um mesmo medicamento, como que funciona isso? Principalmente os analgésicos com cafeína geram um efeito rebote, então até alivia um pouco na hora, mas depois gera uma crise pior. Alguns analgésicos com ergotamínicos também causam isso. Que aí seria, por exemplo, Cefalívio, Ormegrin, que são também analgésicos que são muito usados.
Por isso, o paciente que se automedica, além dele mascarar a dor e não chegar ao diagnóstico, porque ele pode ter uma outra causa para dor de cabeça, ele piora e amplifica o problema. Doutora, eu tenho mais uma pergunta. Na verdade, são duas. Quando a pessoa ela deve procurar uma ajuda médica e qual especialidade ela deve procurar? Sempre quando nós temos uma dor de cabeça, com aqueles sinais de alarme que nós falamos anteriormente, então uma dor de cabeça nova, uma dor de cabeça muito intensa, uma dor de cabeça que te prejudica muito, o paciente precisa ser avaliado por um neurologista. O neurologista, ele vai excluir aquelas causas de potencial gravidade e chegar ao diagnóstico. O mais importante, mesmo que não seja uma causa que tenha risco de morte, ele tem que se tratar e isso vai ter um impacto na vida dele, vai deixar ele mais produtivo, com toda certeza. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Foi um prazer, foi uma aula aqui. Deu para aprender muita coisa sobre dor de cabeça e enxaqueca. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Estou à disposição para os pacientes que quiserem, né, os ouvintes que quiserem saber mais informações ou tiverem algumas dúvidas, contem comigo. Inclusive, doutora, você posta muito conteúdo no Instagram, né? Passa o arroba para o pessoal de casa poder te seguir. É @doutora DRA Helena Providelli, igual o meu nome, Helena com H, Providelli com 2 L's e I.